Olá, queridos irmãos, tudo bom com vocês? A paz de Cristo para você e para sua família. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, Sinais dos Tempos, tudo bom? Bom, meus irmãos, eu queria só falar aqui com vocês uma situação que aconteceu aí de ontem para hoje, né? E serve para que a gente possa refletir ou serve para alguém de vocês aí que possam estar vivendo algo parecido, tá? É o seguinte, eu recebi uma proposta de ajuda para uma situação minha aí que eu prefiro não falar, onde essa situação, ela de alguma forma, ela ia por um caminho que não é o caminho ortodoxo, né, o caminho correto para que eu alcance uma situação aí, né? Eu ia tipo que por outra pessoa, um QI, né, que se chama, quem indique, para poder alcançar uma situação, né? Só que existe uma norma, existe um caminho para seguir para chegar a ter essa situação e eu ia por outro caminho, por uma indicação de um amigo, né? E aí eu teria que, tipo, pagar mensalmente uma ajuda, pagar um açaí, como se fala aqui, né? Para a pessoa mensalmente para que ela pudesse estar ali sempre comparecendo a uma situação, né? A essa situação. Saindo do caminho normal, né? Do caminho, enfim. Aí ontem eu estava conversando com esse amigo e me mostrou, me encaminhou e tal. E aí eu comecei a fazer os trâmites, aí de ontem para hoje eu fiquei pensando, né? Na verdade eu não fiquei pensando, foi um alerta realmente divino, né? Que foi justamente essa situação de quantas vezes a gente quer alcançar alguma coisa, né? Quer atingir um objetivo e na hora da emoção, na hora da situação, a gente acaba acertando certas coisas, confirmando, né? Ou até assinando, e depois a gente fica pensando, meu Deus, isso não está correto, né? Isso não está correto em fazer. E isso que eu digo que é a presença realmente de Deus próxima de ti. É quando você toma uma decisão, né, faz algo e durante esse percurso, nem que seja no início, né, geralmente é no início, você já escuta esse alerta. Você já tem esse alerta, né? Olha, isso aí não está legal, isso não é um caminho bom, essa forma não está correta, essa forma não está coerente com aquilo que tu pregas, essa situação não está coerente com aquilo que tu vives. E aí o que acontece? Você já confirmou a situação, você já assinou a situação, você já concordou com a situação, aí você vai ter que destratar, né? Você vai ter que destratar para poder se desligar dessa situação que você deu aquele passo, mas não pensou direito, né? No que você estava fazendo. E isso aconteceu novamente comigo, né? Eu fiz, entrei nesse caminho, né? Pensei e falei, e Deus me falou, olha, esse caminho é como se fosse um suborno, né? Como se fosse, não, é um suborno. E envolve ainda situações religiosas, situações, enfim, de evangelização, tá? Vou logo dizer o que é, tá? Era minhas músicas que ia tocar numa rádio, certo? Aqui, e aí a pessoa que tem as suas músicas lá me indicou, me disse como era o processo, né? Que tinha lá, tem uma pessoa que trabalha lá, e aí ela tipo, coloca as músicas, certo? E aí você dando aí um pouquinho para ela, ela vai lá, coloca uma vez no dia, depois no outro dia uma, duas vezes, enfim. É o chamado QI, né? Só que
correto é você ir lá na empresa, conversar com a empresa, pagar lá o que é necessário, que abre o espaço, né? E para que a sua música toque. E eu, na hora de ir, eu não estava nem pensando nisso, a gente conversando, o meu amigo já tem música lá, né? E aí eu, tipo, fui por esse caminho de cortar, né? Enfim. E aí só que eu acordei e fiquei pensando, né? Fui chamado a atenção por Deus e destratei isso, né? É uma situação complicada, né? Porque a gente distrata de uma forma, sendo realista, sendo sincero, né? E acaba, de alguma forma, ofendendo o outro, né? Tipo, dizendo, poxa, eu não quero e tal, por esse motivo, eu não vou ficar mentindo qual é o motivo ou não. E a pessoa acha que está sendo ofendida porque você disse que não faz isso e tal, e ela se acaba colocando naquela posição, enfim. Mas é o custo de você realmente não só dizer que vive o evangelho, né, mas viver o evangelho. Caminhos você vai tomar, né? Quando eu estava conversando com ele, eu não pensei, não pesei essa situação. Eu não pensei na situação, eu não pesei. Eu estava correndo e tal, e aí, poxa, tem um caminho para ti, beleza e tal, tal. E aí na conversa durante a manhã, ou ontem à noite, né, pelo WhatsApp, ele disse que, olha, tem esse caminho, mas eu não vou por esse, eu vou por esse outro. Eu pensei que era algo assim, tipo mais uma contribuição, né? Não só para a pessoa, mas para a própria rádio, como fosse uma oferta. Mas depois eu fui pensando, mas espera aí, né? Tem um caminho oficial. E aí eu tô dando para essa pessoa uma ajuda que ela não vai repassar para a empresa, vai ficar com ela. Opa, isso é suborno. Isso é um suborno. Um suborno cristão, um suborno religioso, um suborno evangélico, um suborno, seja lá o que for, né? Mas não existe esse negócio de diferenciar é evangélico ou não é. Enfim, é pior ainda, né? Pior ainda. E aí, para destratar, tem esse clima, né? Esse clima que você acaba falando as coisas e a pessoa não acha que é para ela, a outra pessoa fica desconfiada, fica até se sentindo de alguma forma mal, né? Porque combinou com a pessoa e a pessoa estava aguardando que acontecesse. Enfim, é uma complicação difícil. Então eu sugiro, né, que antes de decidir alguma coisa, certo? Que vocês pensem, repensem, né, analise, não caia logo, não vá logo de primeira na empolgação, porque aparentemente é legal, você pode não estar pensando direito, sabe, ludibriado por alguma situação, porque o distrato é sempre pior. O distrato é sempre pior, né? E aí pesou também a situação de que, poxa, eu não quero ser cantor, tá? Eu não quero ter carreira, eu não quero receber dinheiro, né, por conta da obra, da evangelização pela música. Não quero nada disso. Por que eu vou deixar minha música lá tocando na rádio? Pra quê? É claro que eu quero, mas que fosse algo sem passar por todos esses trâmites aí, né, do suborno evangélico. Tudo bem, a pessoa, poxa, posso, se oferecesse, olha, eu tenho um amigo, tenho um primo, um parente, que eu posso tentar colocar lá dentro tuas músicas para tocar, sem compromisso, sem nada, tudo bem. A gente grava para isso, né? A gente grava para poder, para que as pessoas possam escutar, pelo menos isso, né? Mas eu não quero nada disso, eu não quero fama, não quero nada disso. Então, para que eu iria, sabe, fazer algo assim se eu não ia usufruir de nada, né? Não serviria para nada. Nem que servisse, nem que servisse, né? Algo que começa errado, algo que começa de uma forma, sabe, meio que, né,
enfim, tende a se corromper, não adianta, né? Você que começa algo de uma forma ruim, durante o percurso da situação, muitas vezes a pessoa pensa, por que não deu certo? Por que nada dá certo? Por que eu não consigo? Né? Aí não para pensar que às vezes você corta alguns caminhos, né? Você faz algumas coisas aí que acaba, né, dando consequências, trazendo consequências, né? Então, meus irmãos, é isso, né? Eu acho que nós, nós estamos aqui para poder aprender, estamos aqui para poder crescer, para poder ser exemplo para as pessoas, para poder é, ser luz e sal da terra. Muitas vezes a gente entra numa situação que só depois você vai pensar por que eu entrei nessa situação, que foi esse caso, e aí tem que destratar. Então eu sugiro, né, falando para mim e para vocês também, que a gente perceba e olhe e observe o que a gente está fazendo na nossa vida. Será que a gente não está numa situação dessa, né? Será que na sua vida você não está vivendo uma situação dessa? Onde por algum motivo, por alguma situação você pulou caminhos, você encurtou caminhos, sabe? E subornou, enganou, mentiu, né? Enfim, será que vale a pena? Será que você está dando exemplo para as pessoas, para os seus filhos? Será que você está sendo correto com você mesmo? E principalmente, será que o céu todo que nos olha está de acordo com aquilo que a gente está fazendo? Essa vozinha, ela sempre existe e vai existir dentro daqueles que têm temor a Deus. Temor e amor a Deus. Aquela vozinha, sabe? Que me perturbou hoje de manhã, né? Olha, não tá certo, tá errado, preste atenção, vai continuar nisso? Olha, não tá certo isso, não tá legal isso, que vergonha isso, hein? Olha, volta atrás, paga o preço, quem mandou? Vai continuar nisso? Enchendo a cabeça toda hora, toda hora, toda hora, meu Deus do céu, eu tenho que fazer, senão eu vou enlouquecer. Eu tenho que destratar, senão eu vou enlouquecer. Então essa vozinha, né? Essa vozinha, ela é a voz santa, né? Que te tira desses caminhos. Então, não mate essa vozinha, tá? Não calhe essa vozinha. Não calhe, tá? Essa voz é essa voz que nos tira, né, de certas situações aí, tá? E nos faz andar na retidão. Escute essa vozinha, escute o conselho dessa vozinha, tá? E tome uma atitude, nem que isso faça com que você perca, nem que isso faça com que você perca tudo. Porque o que é mais valoroso do que ter paz? O que é mais valoroso do que ter paz? Tá? Para finalizar o vídeo, eu já tive uma situação parecida com essa, que foi de carteira de motorista, né? Eu queria ter logo a minha, e tinha um amigo que trabalhava e que a gente poderia comprar a carteira. Aí eu não tinha passado na prova, porque eu não dei o dinheiro pro cara me passar. Sabe como acontece essas coisas enfim. E aí eu fiquei muito chateado, sabe? Fiquei arrasado, porque eu fiz todos os testes, paguei, não é barato, sabe? Porque o cara não me ensinou direito, não me levou para o local para eu fazer sabe, o percurso. Eu não sabia de nada, eu não sabia onde era que tinha que parar, enfim, foi uma situação terrível. E eu muito, muito chateado, tá? Eu vou lá comprar isso. Maldito, maldição.
E aí o meu amigo trabalhava dentro do local, e aí ele me disse o valor, fui lá e deixei na mão dele o valor, sabe? Deixei a documentação e tal. Era de tarde. Aí eu voltei para casa, tá? A vozinha, né? A vozinha. Tá certo? Não tá correto isso. Que vergonha. Vai continuar com isso? Hein? Toma vergonha na tua cara. Que coisa terrível. Ficou. Não demorou 2 horas, 3 horas, eu fui lá na porta do meu amigo. Olha, fulano, desculpa, cara, desculpa, mas eu não vou prosseguir com isso. Ainda bem que foi no mesmo dia, porque no outro dia já ia levar tudo, já, enfim. Desculpa, mas eu quero de volta tudo que eu te dei e tal. Perdão, mas eu não vou conseguir, tá, sabe? Meu lado cristão não tá deixando. Ele entendeu, não, tudo bem, Rafa, tudo bem. E foi lá e me devolveu tudo, né? Mas o meu colega entendeu, tranquilo. Eu não sei se esse vai entender, foi agora de ontem para hoje. Mas, né, eu escutei a voz. Então sugiro que você escute a voz, tá? Se você está numa situação dessa e você está com medo e receio de perder o que você conseguiu por causa desses jeitinhos brasileiros, ou sei lá que jeitinhos, e tem medo de perder tudo que você tem medo de acabar com uma relação, tem medo de que a pessoa fique com raiva de você se você revelar, tem medo disso, tem medo daquilo, aquela vozinha, ela tá... Não, vá lá, resolva a situação, tá? O ato heróico cristão, tá? É aquilo que faz com que o cristianismo permaneça como não uma religião, né? Mas, mas o heroísmo cristão é aquilo, é o resultado da prática de ser luz e sal, luz no mundo e sal na terra. O heroísmo, né? A prática, o testemunho que é o heroísmo, não só na boca, na palavra, mas a ação, que é o heroísmo. Ó, eu vou perder, eu vou ser punido, eu vou sofrer, mas eu vou ir pela palavra, eu vou pela verdade, tá? Isso é um ato heróico de você ir pela verdade e perder, e ser punido, mas ficar firme na palavra, ficar firme na verdade. Esse realmente é o fruto da luz, do sal, da verdade nesse mundo. Porque você, ninguém é herói de nada. Todos nós temos nossas fraquezas, temos nossas limitações, tá? Outra situação, por exemplo, mais um testemunho para vocês. Minha esposa, né? A gente teve nosso segundo filho, já há 8 anos, mas quando a gente foi... Eu ainda era da igreja católica, quando a gente foi ter ele, Theo, a enfermeira ou técnica não escutava o coração dele no ventre da minha esposa, tá? A minha esposa era um pouco mais velha que eu, na época ela tinha 42, 43 anos, tá? E ela não escutou o coração da criança. Meu irmão, eu gelei ali, congelei, né? Poxa, toda uma gravidez difícil, uma gravidez que é complicada, você sabe, né? A mulher com a barriga grande, ela é grande, ela tem quase 1,80, assim como eu. Eu tenho 1,80, ela tem 1,78, 79. Subir escada, no terceiro andar que a gente mora, sabe? Todo o sofrimento de 8 meses, 9 meses, chega lá na beira, estava internada para poder ter o filho. Chega lá e não escuta o coração da criança. Meu Deus do céu, vocês não sabem o quanto eu fiquei maluco, né?
Enquanto eu fiquei doido. E aí a médica sempre pergunta, né? Vocês entram em acordo em fazer em ligar, né? Enfim, fazer a operação, né? Para não ter mais filhos. Eu não estava com a pretensão de concordar, né? Eu não estava. Só que depois dessa situação que eu vi que a mulher não escutou o coração da criança, e eu, por alguns minutos, eu fiquei em desespero lá, suando frio, sabe? Eu, naquele intervalo de tempo, eu pensei, meu Deus, ela com 42, 43 anos está passando por isso. Se a gente tiver outro mais tarde, 48, 49 anos, pode ser que não aguente, né? Vocês sabem, quanto mais velho, né, mais idosa a mulher, mais complicado é ter criança. E eu não estava com essa pretensão, né? A, a igreja católica, ela não orienta, né? Ela não orienta a fazer a cirurgia. Só que naquele momento eu fiquei assim, né? Eu tive uma ação, uma reação para uma situação. E aí a médica ela perguntou, vocês querem fazer a cirurgia? Ela falou que por ela tudo bem, porque ela já sabia que já estava já com uma certa idade, né? E eu não queria, mas diante daquela situação eu tive que, tudo bem, faça, né? Ou seja, eu tive uma ação e eu me arrependo disso. Eu me arrependo de ter concordado, tá? Porque isso faltou fé, faltou confiança e que Deus ele sabe, encaminha as coisas, ele cuida das pessoas, ele cuida daqueles que creem, ele, enfim, né? Mas naquele momento eu tomei essa decisão e me arrependi depois. Não tem como voltar mais, né? Cortou, cortou, já era, tá? E isso é uma das coisas que eu até hoje eu sinto muito. Depois de 8 anos, 9 anos, eu ainda sinto isso, né? Um erro, né? Que eu não tive um equilíbrio emocional naquele momento, tá? E tudo bem, você pode falar, mas você poderia pensar na tua mulher, graças a Deus, que foi Deus que te orientou. Pode ter sido, eu não sei, mas eu prezo e busco ser correto. E naquele momento a igreja, né, sempre orientou a não seguir esse caminho, entende? Mas, enfim, né, foi uma outra situação que eu passei que hoje eu me arrependo. Logo depois, né, depois de alguns dias, caiu a ficha, né? Enfim, Deus sabe do meu coração, né? Mas é isso, tá? São decisões que a gente toma. Nesse caso, não tenho mais como eu voltar. Tem como me arrepender de coração. Mas se você está em uma situação que tem como você, mesmo sofrendo as consequências, tem como você voltar atrás, é melhor você ser um herói, sabe? Um herói de fazer a coisa certa, pela palavra, por Cristo, né? Pelo amor que você sente, pela verdade que você vive, tá? Nem que isso traga consequências até graves para você, mas você tem que seguir pela verdade, tá? E, enfim, e hoje a consequência que eu tive hoje, eu não sei qual vai ser, talvez esse amigo não seja mais meu amigo, né? Mas são as consequências das nossas atitudes sem pensar. Todos nós temos dificuldades, nenhum de nós é algum herói, mas podemos ter atitudes heróicas, tá? Então você consertar a sua vida, mesmo ou alguma situação, mesmo tendo consequências complicadas, é um ato heróico, né? E você está corroborando, né? Está seguindo aquilo que Cristo orientou, né? Ser o sal, nessa terra, ser a luz para o mundo, né? Então, é isso que eu queria falar para vocês, tá? Deus abençoe a todos, muito obrigado, até a próxima, tchau, tchau.